Então vamos lá, pessoal. Então a nossa aula de hoje, a gente vai iniciar aí a linguagem das funções, tá ok? E a gente vai iniciar pelo sistema de coordenadas, tá ok? Sistema cartesiano ortogonal, tá? A gente vai relembrar um pouquinho sobre isso, tá ok? Então, como é que acontece? Primeira coisa, vocês têm que entender o que é uma coordenada, né? Vocês já ouviram falar o que é uma coordenada? Para vocês, na mente de vocês, o que é isso? Né? Então, quando a gente fala em coordenada, geralmente a gente remete, por exemplo, de uma localização, de um ponto onde vocês estão, entendeu? Então, coordenada é isso, é uma localização de vocês. É um ponto, né? Um ponto que determina a localização de vocês. A gente vai ver isso muito nos GPS hoje em dia, tá? Ele vai dizer justamente a coordenada de onde você está, ou aquele ponto em que você está. Geralmente, né, nas grandes cidades, por exemplo, né? Vai ser num cruzamento de uma rua, né, no centro, no comércio tal. Então, ele vai dar a coordenada de onde é a localização. A cidade tal, né, assim? Então, coordenadas vem disso, tá? De localização. Se a gente for fazer uma comparação com o nosso planeta, ainda fica mais simples da gente entender, né? Se a gente quer fazer uma localização de qual país, qual local, qual ponto a gente se encontra, é possível a gente determinar, né? E o planeta, ele vai fazer isso, vai justamente ter as localizações, né, os hemisférios, vamos dizer assim, norte, sul, leste, oeste, né, assim. Então, vai ter sempre regulamentado, né, com umas determinações que vão poder a gente identificar a localização que a gente se encontra nesse exato momento, tá? Então, coordenadas é isso. Então, foi criado para a gente identificar a localização, seja qual for o ponto, em um sistema cartesiano ortogonal, tá? Que é isso que a gente vai ver hoje, aqui, nessa introdução à linguagem das funções com vocês, tá bom? Então, vamos lá. Olha só. Sistema cartesiano ortogonal. Então, vamos lá. Eu disse para vocês que é uma localização, né? Nossa coordenada. E a gente vai sempre representar dessa seguinte forma. Olha só. Esse daqui é o nosso plano cartesiano. Vocês já tinham visto isso, não já? Já estudaram, já ouviram por aí, né? A gente está só relembrando aqui. No meio, vai ser o nosso ponto inicial, tá? De onde tudo vai partir, nossa origem aqui, tá certo? Então, nós temos, de um lado, os números positivos, certo? 1, 2, 3, 4, 5 e assim por diante, tá? Do lado direito. Do lado esquerdo, os negativos, menos 1, menos 2, menos 3, menos 4, menos 5, menos 6, e assim por diante, tá? Lembrando que são infinitos números, tá, pessoal? Que podem ser determinados em um sistema cartesiano. E aqui acontece da mesma forma. Para cima, são os números positivos. 2, 3, 4 e assim por diante. Para baixo, os negativos. E assim por diante. Ok? Então, para a gente entender melhor, né, o que é que nós temos? Primeira coisa, o sistema cartesiano, né, é o quê?
São duas retas, tá? Que se cruzam, ok? E formam um ângulo de 90 graus. Vocês percebem aqui. O ângulo de 90 graus é o que, professor? Olha só. Sempre o ladozinho que formar um L, tá? Ele vai ser um ângulo de 90 graus, tá? Ou seja, elas são perpendiculares, tá? São perpendiculares. E a perpendicularidade dessas duas retas, né, é que formam um sistema cartesiano ortogonal, tá? Então, as duas retas são chamadas de quê? Primeiro, o eixo das abscissas, que eu vou chamar de X, eixo X, tá certo? E o eixo das coordenadas, que eu vou chamar de Y, tá? Então, anotem aí. O X é o eixo de quê? Das abscissas, tá? Não esqueçam disso. Abscissas. E o Y das coordenadas. A gente vai ouvir muito falar nessas palavrinhas, tá bom? Então, onde as retas X e Y se encontram, tá? É formado um ponto, que é chamado o ponto de origem, que é justamente esse pontinho aqui que eu falei para vocês, ó. Vai ser a nossa origem, tá? O ponto inicial. Daqui é que parte positivo, negativo, para cima e para baixo, ok? Então, o sistema cartesiano ortogonal é dividido em 4 partes, tá? E cada uma delas é um quadrante, tá? Então, aqui é o primeiro quadrante, certo? Aqui é o segundo, aqui o terceiro, e aqui o quarto quadrante, certo? Então, é dividido dessa maneirazinha aqui, tá? O nosso sistema cartesiano. Um ponto no sistema cartesiano ortogonal, ele é formado, né? É formado por 2 pontos. Um do eixo das abscissas, que é X, e outro do eixo das coordenadas, que é Y, tá? Então, como é que eu chamo esse número, por exemplo? Vou fazer aqui. Vou pegar um ponto de X, tá? Vou pegar um ponto de X. Eu vou colocar isso daqui mais para cá para facilitar a nossa vida. Vou colocar aqui do lado. Primeiro quadrante. Então, olha só. Vou pegar um ponto de X. Vou sair aqui do 3, tá? E vou me encontrar. E vou pegar um ponto do Y. Peguei aqui, ó. Daqui para cá. Olha só. O que significa isso? Quando eu pego um ponto de X e um ponto de Y, eu vou ter 2 pontos. Vocês não concordam comigo? Ó? Um que saiu do X e o outro que saiu do Y. A junção deles, esse pontinho bem aqui, ó, eu vou chamar ele de par ordenado. Par ordenado, professor? É. Tá? Um par ordenado. Vai ser chamado, eu vou chamar esse ponto aqui de P, tá bom? É o ponto P. Então, esse ponto P, ele representa o quê? Um ponto que veio de X e o outro que veio de Y, tá? Sempre nessa sequência. Sempre primeiro vem o de X e depois o de Y, tá bom? Por isso que é um par ordenado. Tem uma ordem a ser seguida, tá certo? Então, o que é que acontece? O ponto de X, vírgula, um ponto de Y. Aí, nesse caso aqui, a gente sabe quais são esses pontos, não sabe? Não, professor, sabe. Aqui a gente não saiu do X, não foi do ponto 3, e fomos para o Y, ponto 2. Então, nada mais justo que esse par ordenado aqui, ó, é o quê? 3 e 2.
Tudo bem? Esse é um par ordenado. É um par porque são dois pontos e ordenados porque tem uma ordem. Qual é essa ordem, professor? Primeiro o que sai de x e depois o que sai de y. Tudo bem até aqui? Então, esse é um par ordenado, tá? Nosso sistema cartesiano. Ou seja, esse ponto, a gente pode fazer a localização dele. Onde é que ele se encontra? Ah, o par ordenado desse ponto é 3 e 2. Então, você já sabe que é um ponto que sai do 3, que vai para e outro que sai para o 2. O ponto de encontro deles. Tudo bem? Até aí? Qualquer dúvida, pode deixar aí nos comentários, pode falar, fica à vontade. Então, o ponto X, como eu falei para vocês, possui esse número, né? Um número, seja ele qualquer, tá, pessoal? Que é a abscissa do ponto P. Que eu falei para vocês, né? Ó, a abscissa bem aqui. E o Y possui o número Y, tá? Que é a ordenada do ponto P. Então, x e y é o nosso par ordenado. No caso aqui é o 3 e o 2 como exemplo, tá bom? Portanto, para a gente determinar um ponto, tá? Um ponto pelo sistema cartesiano, é preciso que as abscissa e as ordenadas sejam dadas. Lógico, né? Então, se a gente quer localizar determinado ponto, a gente precisa que isso aconteça. Entendeu? Vamos... Até aqui tudo bem? Vamos para um exemplo mais prático, para que vocês possam entender. Vamos lá. Vou apagar aqui. Vamos lá. Um exemplo. Vou botar um exemplo aqui embaixo. Um exemplo. O ponto A1, 1. Qual é essa? Encontra-se... Vamos lá. O ponto A1. Como é que eu vou localizar esse ponto? Qual a localização dele no meu sistema cartesiano? Aí o que foi que a gente aprendeu? Sempre o primeiro vai sair do x, não é isso? Das abscissas, e o segundo vai sair das coordenadas. Então, vamos lá. Eu vou mudar aqui até o pincel para poder a gente localizar melhor. Ok? Então, vamos lá. Saiu do 1 e foi para o 1. Olha só o ponto. Ficou aqui, ó. Ok? Saiu aqui é o ponto o quê? A. Certo? Aqui é o ponto A. Do 1 do X para 1 do Y. Certo? Todo mundo está conseguindo acompanhar? Agora, e o ponto B? 3 e 0. Vamos lá. 3 e 0. Aí a gente analisa aqui. O 3, sempre o primeiro vai ser o ponto do X, tá certo? Da abscissa. Então, tá aqui o 3. E o 0 do Y? O 0 do Y é aqui, ó. Não é verdade? O 0 do Y é aqui. Então, se o 0 do Y é aqui, ó, sempre o ponto, meus amigos, sempre o ponto vai ser próprio, certo? No próprio número. Quando tiver um número e 0, o ponto... Então, ficamos sabedores disso, tá bom? Sempre que tivermos um número e 0, o ponto da minha ordenada, do par ordenado, vai ser no número, tá? Então, 3 de x com 0 de y. Tudo bem? Então, tá aqui. Isso daqui é o ponto quê? Ponto B. Prontinho. Ok? Então, nós temos aí. Aí, se eu perguntar para vocês, o ponto A, ele está no primeiro, em qual quadrante? Que nós vimos na estante. Qual quadrante ele está? Vocês viram que a gente dividiu em 4 partes, não foi? Cada um deles é um quadrante. Primeiro, segundo, terceiro e quarto quadrante, tá? Então,
esse daqui é o nosso primeiro quadrante. Então, o ponto A e o ponto B estão no primeiro quadrante. Certo? Tudo bem até aí? O ponto B, na verdade, ele está no eixo, na verdade, das abscissas, ó, bem no eixo, né? Então, não é correto eu dizer que ele está em um quadrante ou em outro. Ele está justamente no eixo das abscissas, tá certo? Espero que vocês compreendam. O ponto C, vamos lá, o ponto C. Quero que vocês localizem agora. Ponto C, me diga aí em qual quadrante ele está. 5 e menos 4. 5 e menos 4. Em qual quadrante ele está? O ponto C. Me digam. Vamos ver quem está acompanhando. O 5 está onde, galera? Está localizado onde? O 5 é no eixo X, ó. Está aqui, ó. Então ele sai daqui e vai de encontro com quem? Com menos 4. O menos 4 é de qual eixo? Das coordenadas, o eixo Y. Então, olha, a ligação aqui. Olha onde é que não vai ficar o nosso par ordenado. O nosso ponto C. Ok? Saiu do 5 e saiu do menos 4. Esse é o nosso ponto C. E ele está em qual quadrante? Né? Primeiro, segundo, terceiro e quarto. Quarto quadrante. Tá certo? Então, 5 e menos 4 é o nosso par ordenado. Tá? Tudo bem até aqui? Alguma pergunta? Alguma dúvida? Por favor, fique à vontade. Não? Não, professor. Ok. Tá certíssimo. Então vamos lá, dando continuidade. Tá? Então, eu vou interromper aqui a gravação para poder não ficar muito extenso, tá certo? A gente continua gravando daqui a pouco.